Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 33-40-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 33-81-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras, às 13 horas e nas sextas, às 21 horas. O nosso programa hoje aqui está composto da minha extrema-direita, doutora Márcia Plácido, a minha direita, doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema-esquerda, o doutor Demerval Mucilo Trajano. A doutora Márcia parece que está se acostumando a ir para a direita, hein? Não, olha que vai, impossível. Vai mudar a ideologia, daqui a pouco está lá defendendo o Bolsonaro. Doutora Luiz, uma pessoa progressista não consegue, né, ter vínculos assim com 1964. Mas tem aquele ditado, o cachimbo faz a boca torta. Não, começa a ficar muito na direita. Ó, o doutor Demerval que se cuide aí na esquerda, então, doutora Luiz. A doutora Márcia já saiu da maternidade. Eu diria que sim. Já. Protestando. Pois bem, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui na bancada é essa mobilização que está prevista para o dia 15 de março, se não me engano, né? Em que a população parece que vai sair às ruas, né? E o Bolsonaro andou apoiando essa... pela mídia aí, não sei como é que aconteceu isso, ele está apoiando esse movimento, né? Sim. Eu acho que, na verdade, ele está aproveitando a carona. O movimento se formou, ele está aproveitando a carona. Isso. Ele quer colher, os louros da glória. Né? Bom, e o que me chama a atenção é que a oposição, a esquerda, está apoiando a manifestação essa. Eu vi isso, que a oposição... tá acompanhando, doutora Márcia, não viu isso? Claro que não, doutora Luiz. Temos até contra-manifestações já programadas para o dia 8, 14 e 16. Pode ter sido uma minoria. A oposição ao Bolsonaro não implica que seja esquerda. Não, mas apoiando a manifestação Não implica que seja esquerda. Bom, mas é oposição, e a oposição está sempre na esquerda, né? Não necessariamente, doutor. Nós já fomos situação, doutora Luiz. A oposição está do outro lado do governo. O governo exatamente. Sim, mas aí se inclui o PT, né? Não, o PT inclui o PT porque o PT gosta de uma baderna. Não, doutor, o senhor não misture o PT com qualquer político. Eu acho, doutora Lê, que essa manifestação que está no dia 15 vai ser assim uma forma... Porque, na verdade, o senhor disse que realmente o Bolsonaro está aproveitando a situação, mas essa é uma manifestação pró-Bolsonaro. O senhor consegue entender? Pró-governo. Então, eu acho que vai ser assim, vai se ter uma noção boa de como é que está ainda o Ibope dele, se ele está sendo apoiado pela população, se eles estão de acordo com as reformas que ele está implementando. Então, eu acho que vai ser uma situação boa para se ver a quantas anda o governo, entendeu? E claro, né, vamos esperar ver como é que está a situação, como é que a população vai se manifestar, mas que seja pacífica, que seja ordeira. Aqui, para dizer que eu não estava mentindo, envolvimento de Bolsonaro com os protestos, opositores também vão à rua.
Mas não vão para de repente apoiar contra, o de repente fazer a contra. Mas não para contra-manifestação. apoiar o É, Bolsonaro. porque sempre É a funciona contra-manifestação dos assim. opositores. Fazem aqui em Porto Alegre, fazem lá no centro ali, pró-governo, do outro lado, né? Nós fazemos na Aí vai dar redenção, a conflito. elite faz do Bolsonaro Parcão. faz do Parcão. Exato. Aí vai dar Exatamente. confronto. Aí vai dar Não confronto. será no mesmo Não. dia, doutora Luiz, infelizmente, mas- porque eu acho que tem que ter. Eu acho que tem o contraponto no mas dia. ninguém pode negar. O PT gosta de uma baguncinha. Não, o PT gosta, doutora Luiz, de colocar os pingos nos is. Bom, eu posso dar a minha opinião a respeito? Pode, claro. Bem, é o seguinte, essa manifestação que vai acontecer no dia 15 de março, na verdade, é uma manifestação fascista. Né? É assim, da extrema-direita que tem o objetivo de protestar e pedem o fechamento do Congresso. Quando se fecha o Congresso, é porque as pessoas que querem o fechamento do Congresso querem um regime totalitário. Né? O Bolsonaro já flertou com esse tipo de coisa, né? Ele já falou a respeito, e daí o doutor Aloysio disse, né, que a população está sendo convocada pelo Bolsonaro para isso. Inclusive, ele colocou nas redes sociais, ele mandou para amigos, né, assim, vídeos, 2 vídeos, inclusive teve assim parece que um embate com uma jornalista, né, que teria então colocado, né, esses vídeos e teria publicado. Porque ele mandou esses vídeos, e um deles diz assim, ó, por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil e temos um presidente cristão, patriota, capaz, justo e incorruptível, diz o trecho de um dos vídeos. Mas tomar de volta o Brasil de quem? Se eles que estão no poder nesse momento. Não é? Essa elite reacionária, essa elite chucra, né? Essa direita chucra está no poder nesse momento. Eles querem tomar o Brasil de volta de quem? Do né? PT. Do PT. Mas o PT não era muito Mas o PT tempo, quer doutor pegar. Aloysio. O PT está fazendo... Não, mas o PT não pegou, doutor. Então eles vão Mas quer tirar pegar. de quem? Não pegou, mas quer pegar. Mas Mas claro que se nós temos um Mas, projeto de nação, Um projeto de perpetuação se do eles governo. querem projeto de nação. Fazer mas- que nem Fidel Cuba, 60 anos de governo. Se eles querem fazer, né, ficar no governo, né, quer uma reeleição, que faça um bom governo, que vá trabalhar. Esse homem está Eu acho toda que tá hora... fazendo um bom governo. Não tá fazendo um tá bom toda governo. hora na Você- mídia, é videozinho Agora vocês. dizendo coisas que não poderiam, que é tanta coisa que eu já até deletei, porque a gente fica... É tanta falta de postura para exercer esse cargo que nos deixa estarrecido. Parece que com o que ele está menos preocupado é com o povo. Pois é, mas eu acho também que tudo isso pode ser uma grande cortina de fumaça em função da morte do capitão Adriano. Não é? Porque todas aquelas Também. manifestações que foram feitas, agora ele conseguiu desviar o assunto Isso do aí, capitão doutora, Adriano, são doutora Luísa. ilações. Não, doutora Ilações. Luísa. Doutora Luísa, se a gente fizer um exercício de raciocínio, porque a gente sabe que o Bolsonaro é uma criatura perversa, né? Ele se aliou a uma perversidade absoluta contra a classe pobre, né? Ele se utilizou da religião também para tudo isso, né? Para conseguir amealhar assim, mais seguidores, né? Pessoas normalmente que não conseguem ter uma visão assim, um pouco mais esclarecida a respeito das coisas. Desde que começou a se falar sobre essa manifestação do dia 15, a morte do capitão Adriano caiu no Nunca esquecimento. mais se falou. Quando isso aqui, depois, né, que os ministros supremos, né, alguns começaram a se manifestar, inclusive o Rodrigo Maia também, né, que é o presidente da Câmara de Deputados, também se manifestou, aí surgiu um assunto que eu nem gostaria de tocar, porque é uma coisa que não nos diz respeito, não nos interessa, que seria uma suposta traição da Michele Bolsonaro. Doutor Valdemar, o Bolsonaro está fazendo ou não está fazendo um bom governo? Eu acho que ele está no caminho certo. Eu acho que se fizer, não sei, né? Deus, eu sempre falo aqui, eu não votei nele. Mas eu acho que ele está tentando. Eu acho que se fizesse hoje um plebiscito, as pessoas ainda continuariam apoiando ele, porque a senhora falou há pouco tempo ali de ditatorial fechar o Congresso. Eles dificultam o Brasil de andar. Mas, doutor Demerval, olha só, o que os liberais, por exemplo, o Paulo Guedes é um liberal, o que ele queria? A reforma da Previdência.
A reforma da Previdência saiu em função da atuação do Bolsonaro? Não, em função da Mas atuação os do países Rodrigo modernos Maia. estão fazendo, a Mas foi França o Rodrigo também. Maia que fez isso, doutor Demerval. Eu acho que quando ele fala retomar o Brasil, Não, mas o Temer ele tentou, fala né, gente? retomar do Congresso. Vocês estão falando que Só o pode Bolsonaro ser. não está fazendo nada pro pobre. Claro que não. Ele deu o Bolsa Família, o 13º para os pobres. Doutor, Aí Luiz, errado. salário Não, o PT é quantas contra. famílias O PT é perderam contra. o Bolsa O Família, PT quer que doutora o Brasil Luiz? exploda. Doutor Luiz, quantas famílias perderam o Bolsa Família? E quantos no não Nordeste, ganha- por exemplo, perderam o as Bolsa pessoas Família? voltaram para a linha da Concordo miséria. com a doutora Márcia. Muitos perderam o Bolsa Família. Era aqueles ricos, poderosos que estavam Não, recebendo o que ele doutora Luiz. cortou. Ah, Ele Eram cortou. pessoas que estavam na linha da miséria. E Mas eu acho essas que o Bolsa- pessoas que estavam recebendo algum benefício por invalidez, Exato. né, aposentadoria ou um auxílio doença, e que de uma hora para outra foi retirado. Não, Pessoas incapacitadas para trabalhar há 3 meses já sem receber, 6 meses. Não, eles têm que rever Isso é pelo bom Bolsa pro Família, povo. até tem que ver, mas tem que ter um certo controle também. Tinha muita gente que não precisava. E é claro que o justo está pagando pelo pecador, porque semana eu vi na televisão pessoas que precisavam não estão recebendo, pessoas que têm filhos doentes não estão recebendo. Mas tem que ter um controle, porque Mas aí é que Mas tá, então não está falta tendo o controle, doutor falta Demerval. o controle. Se essas pessoas que têm filhos doentes, que realmente estão na linha da miséria, na linha da pobreza, né, que elas necessitam efetivamente dessa Bolsa Família para conseguir sobreviver, sim, tem né? gente Estamos que num sim. momento de crise Claro. institucionalizada. Eles estão na pobreza porque o Não, PT doutora acabou Luísa, com o na Brasil. época que Aí agora deu essa não, miséria na toda época aí. do Ó. governo Mortalidade, popular a- nunca aconteceu. Agora deu essa A miséria. O mortalidade... PT acabou destruindo o país, agora vem a O consequência, PIB miséria. na época do PT Miséria. era outro, A doutora Luísa. mortalidade infantil entre crianças, fonte. infantil, entre indígenas, aumentou vertiginosamente desde que os médicos cubanos deixaram o Brasil. Exato. Vocês Porque não querem- tem ninguém que quer ir Vocês para lá. querem ver? Depois E até eu as vou dar crianças morrem. uma orientaçãozinha sobre esse coronavírus que está muito em voga, muito em evidência. Mas eu estava vendo antes uma reportagem, o mundo inteiro está projetando a caída do PIB. E o Brasil está se mantendo, ele não vai alterar. Não, é o Bolsonaro. Está se mantendo é o em Bolsonaro. 0,87. O Bolsonaro está Não, conseguindo 1,7, isso. né? 0,89 na realidade é a projeção do PIB para o ano que vem, para esse ano. Quem é que está conseguindo isso? É o PT ou é o Bolsonaro? O senhor acha que menos de 1% é um bom É um PIB, bom- doutora Luísa? Nessa crise porque está todo mundo Mas caindo. não, né? mas Mas é não, não, doutora caindo, é Luísa. todo mundo negativo, quebrando. então. É. Exatamente. Nós íamos Se estar- fosse o PT, estava lá no chão. Não estava, doutora. Se fosse o PT, nós teríamos políticas sociais, nós teríamos um presidente sim. que seria respeitado no resto E do bastante mundo. roubalheira Enquanto também, né? o presidente Que a Lula roubalheira- recebeu o que a título de roubalheira cidadão lá- parisiense, A roubalheira lá era o... Pelo menos não era a teria diretriz. miliciano no governo. exatamente, miliciano no poder, ministro que virou assim, ó, Mussolini de Maringá, que é um jagunço de miliciano, que é o nosso ministro da Justiça, o ex-presidente Lula, que foi preso pelas mãos desse fascínora, desse Moro, né? Estava em Paris recebendo o título de cidadão parisiense. O Alibaba. Qual foi O Alibaba estava recebendo Qual um é prêmio com- lá em Paris. com O a Alibaba, presidenta gente. Dilma? O Alibaba. Com Será a que não foi presidenta os 40 Dilma? O que que a juntos? presidenta Mas, Dilma fez, doutora doutora Luísa? Luísio, eu vou lhe fazer uma pergunta. Faça. Será que o mundo inteiro vê o Lula, né, grande parte do mundo, como um excelente político, como um excelente presidente? A esquerda de Injustiçado. lá. O mundo inteiro É é O mundo esquerda. inteiro, Não é, né? o Papa Mas- é mas- esquerdista agora. O Papa Mas aí eu também tenho é. uma opinião que quem está em 4 paredes é que sabe. Então o Brasil aqui a gente sabe melhor. Eu quero dizer que, claro, o Lula é um estadista, ele é muito respeitado no exterior, ele sempre, o Obama, ele é o cara, ele é um estadista que eu acho que ele fala melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro parece ele ainda, não, como eu sempre falo, ele ainda não nasceu do palanque, ele E não briga vai muito. sair, Não vai, doutor Demerval. porque Doutor ele é Demerval, limitado. a diferença, assim, ó, o Bolsonaro ganhou, né, foi eleito, sim, ó, o idiota do ano na Alemanha no ano passado. O No presidente Lula... carnaval, ele foi um boneco lá de um... Exatamente. Daí o Lula foi o quê? Ganhou agora o título de cidadão parisiense, que não é pouca porqueira, né, doutora Luísio? O Lula foi recebido pelo Papa Francisco, não é? Sim, mas qual é o mérito nisso? O Papa recebe um monte de gente. Foi mais um. Se recusou a vir aqui no Brasil em função do Bolsonaro, que é um fascista. Onde é que está escrito isso? Doutor Luísio, o Papa viria fazer uma... Eu não- inclusive o Temer ele não recebeu.
que o Temer é um gentleman. Olha, eu acho que o Papa é esquerdista também. Não, eu acho que o Papa, O Papa é justo. eu acho que ele é justo, eu Ele acho que ele é justo, eu ele é acho que humano. ele tem uma Não. tendência de vermelhinho. Ele tem uma tendência vermelha. é uma coisa assustadora isso. Não sei se que tá estou cometendo acontecendo. pecado. Não sei se estou cometendo pecado. Mas Provavelmente, eu acho que ele tem uma Luiz. tendência vermelha. Bom, ele é peronista, não é, doutor Luiz? O Papa, ele tem uma Se ele é vocação peronista, adulta. é esquerda. É, né? ele tem uma vocação adulta. O Papa, né? Ele se tornou sacerdote, né? Papa Depois então é de... comunista. Se é peronista, O peronista Papa é esquerda na pop, Argentina, doutora Luiz. Tá, Maravilhoso. e aí, vocês também, a esquerda também não gostou o Bolsonaro. A esquerda. Bem, a esquerda. o do Olha, Bolsonaro ver o que que baixou o DPVAT. A esquerda Ele vociferou. baixou... Não, ele virou quis bicho. tirar o seguro Ele tirou o obrigatório. bivar, ele quis tirar o bivar A esquerda virou bicho. da mamata. Virou bicho. Virou porco espinho. Ele não governa, ele se vinga, Por que doutora que Luiz. ele não... Ele se vinga. Isso Ele não baixou também o medicamento do negócio da HIV? Não sei dizer, porque como eu não vendo esse medicamento, Ele né? é distribuído. Parece que é ele queria vendido. baixar o imposto, a esquerda não deixou. Como a esquerda não A deixou, esquerda não doutora Luiz? deixou. Eu digo a esquerda, toda essa oposição aí que se alia à Ele esquerda. Ele queria- falou o que ele quer, doutora Ele Luiz. vem falando desde antes da campanha que se ele é eleito não ia ter mais medicação e distribuição de medicação contra a AIDS, para Ele- quem fosse Ele portador baixou, de HIV. ele baixou a taxa do Que dá muito do juro. prejuízo para o SUS. Ele baixou a Cada um taxa do que juro do se cheque vire. forte. É. Ele baixou a Isso, taxa do agora veto. isso. A esquerda não gostou. Qual Porque taxa, doutor Luiz? do juro do cheque especial. Baixou de Isso, baixou 12, pra- 13 para 6, 7, 8. Por que que É a muito A esquerda ainda. esquerda não não gostou, gostou? doutora É. Luiz. Como que a esquerda não gostou? A Na esquerda verdade, queria uns 13, que aí saiu alguma coisinha por trás dos doutora panos. Luiz, o que governa para doutora banqueiro Luiz. é o Bolsonaro. Eu queria 13, Aliás, porque ele é nem o número governa, do PT, né? o 13, é por Deve isso. ser. Deve ser. Ele até pula quando vai dizer, né? Assim, ele diz 12 e 14. 12 mais 1. Assim como 14. eles não tinham o gabinete número 24 no Congresso. Tá, mas aí o que vai acontecer nessa manifestação? Olha, doutora Luiz, eu, a princípio, o A objetivo esquerda também vai dessa pra rua, a esquerda vai pra rua. dia 8, porque é o dia da Vai mulher, o dia acontecer dele, manifestações pró e contra o governo. Não, mas não vai ter no dia 15, infelizmente, doutor Demerval. Vai ter no dia 8, que vai ser o Ele Não, que é o dia da mulher. Né? Porque ele é misógino, porque ele é uma pessoa Ele é homofóbico, horrorosa, perversa, ele é machista. homofóbico, machista, ele é preconceituoso, ele é tudo de ruim que existe. E daí, dia 14, 2 anos da morte da Marielle Franco. Então vai ter outra manifestação. E no dia 16, que é um dia após, então, essa manifestação pelo fechamento do Congresso. Gente, isso é risível. Se alguém me dissesse Mas não que é, no século gente. XXI isso ia acontecer, Mas, eu não doutora, ia acreditar. mas Mas assim, o ó, filho dele vivia dizendo, né? Mas o Congresso Vai não fechar vai o ser Congresso. fechado. Não, O é um Congresso soldado. não vai ser fechado. Mas pressionar para que eles trabalhem é bom. Mas eles trabalham, doutor Demerval, essa criatura Trabalho contra o Brasil. Contra o Brasil. Tem Vai que aproveitar ter, uma lei lá. Essa lei não vai trazer proveito para nós. A Previdência Vocês foi não- aprovada, a reforma foi lá. Vocês não viram aquele ministro ver? Tem que parar com esse achaque do Congresso, ele só aprova medida se levar tanto. Se levar uma emenda lá para a terra dele. Mas Exatamente. quando o Bolsonaro tem interesse na aprovação de uma medida, ele vai lá oferecer o dinheiro. Bom, tá errado também. Se é que. Para quem que ele ofereceu? Lá no Congresso. Tudo isso foi manchete. Forma da Isso foi Previdência. manchete de quantos bi ele ia gastar em emendas para os emendas. parlamentares. que Mas a votaram emenda favor. Agora, viu, é doutora uma Luiz? prática corriqueira. Doutora Luiz, Quando o senhor fala no PT, o senhor diz que não, que Ah, o o PT P- comprava o Congresso. Não. Agora isso é prática corriqueira, não, é legal agora. o PT distribuía a emenda à torta e à direito. E o E Bolsonaro mais alguma distribui. coisa. As emendas e mais alguma coisa. Mais Mas um hoje excesso. ele ainda Mais fez assim, um adicional. um Foi uma jetãozinho. medida provisória. O FHC comprou por R$200 mil por parlamentar para poder ser reeleito, né? Para então aprovar a reeleição. O doutor Luiz achou E lindíssimo. no Deixou mensalão. o país- E no mensalão, quanto O é que o Lula mensalão, pagava doutora para Luiz. comprar o Congresso para votar a favor dele? Por que Quanto é o que era os presidente Lula preços? não foi preso, então, É? no mensalão, doutor Luiz? Por quê? Por quê? Porque ele, não sei, não vi, não sei de nada. Eles faziam, não sabia de Tá, e nada. tinha prova, então, alguma coisa É? desse gênero contra o presidente Lula? Não, daí eles foram Porque provocar, quando você né? disse, não tinha. A própria Rosa Weber falou. Não tinha no mensalão porque ele se blindou, né? E aí sobrou lá pro aquele lá de Minas Gerais, como é que é aquele que O se ferrou. Aécio? Não, o único que se ferrou lá, o Delúbio Soares. Não é o Delúbio, era
Cunha, não? Um que está preso até hoje. Marcos Quem? Valério. Marcos Valério, exatamente Ah, isso. o Valerinho. Aí sobrou tudo no coitado do Valério. Aí o Lula Interessante, sabia. doutor, como o presidente Lula consegue ser blindado, né? Eu acho até assim que, embora ele seja a pessoa que tenha menos instrução, né, intelectual do que os demais, ele é um gênio, essa criatura. Porque o senhor veja bem, agora quando a delação que o Moro aproveitou para prender o presidente Lula foi a do Léo Pinheiro. E daí o que o Léo Pinheiro disse? Que no começo disse que não, que o presidente Lula não tinha nada a ver com isso. Depois, quando foi oferecido para ele a delação premiada, para ele ficar só 3 anos preso, não, doutora Luísa, por favor, Antes deixa eu ele molhar estava o bico, mentindo. doutora Luísa. Então, molha. Tá? Eu também vou molhar o meu Vou aqui. molhar o bico aqui, doutora Luísa. Aí ofereceram a delação premiada para ele e ofereceram inclusive a presidência da Caixa Econômica, se não me engano, para o genro dele. E daí ele disse que não, que efetivamente o presidente Lula estava mesmo envolvido nesses crimes de corrupção, mas ele só não tinha prova porque o presidente Lula mandou que ele, né, desse um fim em todas as provas. O que ele fez? Ele jogou o laptop no oceano. E as provas contra ele não jogou no oceano. Interessante, né? Doutora Márcia, em relação à delação premiada, o criminoso, ele chega e nega tudo. Ele nega tudo. Porque o criminoso, ele tem que fazer a sua autodefesa. Para burro ele não serve. Tanto é que ele achaca as pessoas, ganha dinheiro sem trabalhar. Se ele não fosse esperto, não acontecia isso. O que acontece? Na delação, ele fala a verdade. Quando ele está negando, ele está mentindo. E é um direito dele mentir, porque ele não pode se autoincriminar. Mas ele não negou contra ele só negou que houvesse qualquer envolvimento do presidente Lula. E depois ele como co-réu, né, ele foi lá, deu aquele depoimento, assim, horroroso, e o Moro aceitou. Aí ele disse, eu fiz, mas ele também fez. É tipo assim, por exemplo, quando um réu lá eu vou, mas quando eu vou levar um... exatamente. Eu acho, quem atua na área criminal sabe o seguinte, se o réu chega lá e um crime de coautoria, de 2 ou 3 participantes, se o réu chega lá e diz, não, eu não fiz, mas não sei quem é que fez. Tá? Agora se ele diz, não, eu fiz, mas o fulano também fez. Aí ele está falando a verdade. Você não, eu não fiz, quem fez foi o outro. Mas ele está querendo botar a culpa no outro. Por que ele está falando a verdade? Exatamente. Porque é contra o presidente Lula. A culpa é do PT, né, doutora Luísa? Se ele tem... Por que ele vai estar dizendo que... Por quê? Porque se ele não fez, por que ele vai dizer que fez? É porque é verdade. Eu fiz, mas o fulano também fez. Ele disse que fez e que o presidente Lula não tinha relação alguma, daí ele estava mentindo. Como se vai agora assim, nessa manifestação ter apoio pró e contra o governo, né? Eu acho que vai ser agora um termômetro para ver como é que está o apoio a essas medidas, essas reformas, porque, claro, vai ter contra e vai ter direita e esquerda, né? Então, vamos ver se as pessoas, porque eu tenho a impressão que as pessoas, assim, a maioria que votou no Bolsonaro ainda está apoiando o que ele está sendo feito no Brasil. Mas eu acho que está esvaziado. E por que ele precisa estar toda hora medindo? Exatamente. Não, mas essas manifestações sempre tem, mas né? sabe por que eu acho que está esvaziado? Porque assim, eles são campeões de fake news. Agora, a última fake news que eu tomei conhecimento é que a esquerda ia se infiltrar para passar o coronavírus para eles. Ui. Né? Então, se a esquerda quer morrer com o coronavírus só para passar para Bolsonaro, por favor, né? Mas há quem creia nisso. Então, tem até o homem não está fazendo nada. Tudo que ele faz não presta, ele baixa DPVAT não presta, ele tira o imposto do medicamento não presta, ele corta lá a bolsa ele corta não baixou o benefício daqueles que tinha até falecido recebendo Bolsa Família. Ele foi lá e cortou. Doutora Luísa, nada disso presta. O senhor ouviu, doutora, o senhor assistiu o Roda Viva, segunda-feira? Não. Foi com o ex-ministro do Bolsonaro, aquele que era presidente do PSL, eu não lembro o nome dele agora, aquele que o Bolsonaro tirou do ministério. Que era da igreja lá, que acompanhou na campanha? Bebiano, isso mesmo. Eu estava assistindo hoje, meio-dia, no YouTube, assistindo a respeito disso, e ele falando, né, como é que era a campanha e tal. Porque, assim, uma coisa que eu disse que eu não... Quando a gente estava falando antes, que eu disse que eu até nem gostaria de tocar no assunto, mas eu ia tocar.
que assim, agora que ficam falando uma suposta traição da Michelle, até cheguei a comentar isso. Com Que é uma Osmar coisa, Terra. com Osmar Terra, que é uma coisa que não interessa, porque, né, assim, não interessa nada mas para o não com governo. Osmar Pois Terra. é, né? Pois é. Isso não interessa O homem é nada quase pro um governo. defunto já. O homem Mas está quase um acontece defunto. que assim, ó, eu não vi nem assim, ó, nada do Bolsonaro assim, ó, incomodado, reclamando disso, xingando todo mundo, dando banana para repórter, fazendo aquilo que ele adora fazer dentro do cercadinho, ali na frente, dentro do Palácio do Planalto. Porque isso foi muito importante para ele se vitimizar diante, né, dos seus seguidores. E agora, assim, ó, o Bebiano, então, estava falando sobre o dia da facada, que no meu entendimento é a fakeada. Nesse dia, ele disse que o Bolsonaro sempre usou um colete e tal, né? E que nesse dia ele não pôde estar dentro do carro com o Bolsonaro, nem, né, um militar que também o acompanhava, e que o Carluxo teria, então, a expressão que ele usou, que o Carlos Bolsonaro se enfiou dentro do carro, né? E que daí, assim, o Bolsonaro foi com ele. E que ele sempre dizia para o Bolsonaro, assim, presidente, um dia o senhor vai levar uma estocada. Era essa a expressão que todos eles usavam. E que daí, assim, nesse dia, o Bolsonaro saiu do carro, né, sem o colete, né, e que o Bolsonaro disse para ele assim, ó, tipo assim, ó, é preciso, né, e deixou assim. Então ele deixou uma dúvida no ar, doutora Luísa, como se isso tivesse sido, né, assim, ó, tudo combinado, porque o Bolsonaro gosta muito de se vitimizar. Doutora Márcia, acreditar que o Bolsonaro levou uma facada próximo de órgãos vitais para atingir Eu não seu acredito objetivo. nem que ele levou a facada, doutora Luísa. Olha, dá vontade de rir. Eu não acredito nem na facada, doutora Luísa. Ah, é. Aquilo ali foi sangue artificial que botaram Não tinha ali, né? sangue, tinha que sangue. sangue que você tá Mercúrio. falando? Não tinha sangue. Era mercúrio. Mas que sangue, não teve cirurgia também. Foi cirurgia simulada. Ele tinha um câncer. Fizeram de conta que estavam operando ele. Ele tinha um Luísa. câncer e fazia tratamento até na Essa semana igreja. eu estava Exatamente. vendo uma entrevista do Paulo Guedes, dizendo que ele, e é verdade, vocês acho que vão concordar comigo, nunca se viu tanta perseguição da mídia a um governo, a um país, a um desserviço ao Brasil, porque olha, a Globo voltou novamente, doutor Luiz, todo dia, todas as reportagens, é só um desserviço ao Brasil. Eu entendo, eu entendo que o que acontece, que aquela opinião que eu tenho, o que é bom para o Brasil, vamos preservar. Claro. O que o governo interiores fizeram, que trouxe vantagem, que trouxe benefício para a população, vamos preservar, vamos continuar, vamos melhorar, inclusive. Mas a Globo não só é Mas crítica. ela nem citou também que o Lula ganhou o título de cidadão parisiense. Isso eu não ouvi falar realmente. Claro, eles jamais vão O senhor noticiar. assiste a Globo, tem que parar de assistir Não, a Globo. Não, a doutora, imprensa não. divulgou. A Divulgou? imprensa divulgou. A Globo Mas- não. Não, mas a Globo, para vocês, eu tenho observado assim, ó, ela tá com, as pessoas não falam, mas aonde se vai, eu não assisto mais a Globo, eu nunca vi assim como as pessoas estão contra, eu nunca tinha visto assim. Mas, doutor Demerval, para você não ter uma ideia, assim, ó, o que o Lula foi assunto na Globo, em Jornal Nacional, em Fantástico, né, assim, ó, se não me engano, foram mais de 200 horas. É mais tempo do que a cobertura da Copa do Mundo. Que o presidente Lula teve nessa época agora, de Lava Jato, do quinto poder de Lava Jato. Eu né? agora acredito. Então, isso eu teve acredito. mais tempo de cobertura do que a Copa do Mundo. Ah, E em entendi. relação ao Deram período muita do ênfase. governo, também, a Rede Globo simplesmente desconstruía os governos, tanto da presidenta Dilma quanto do presidente Lula. Então, a homenagem lá, ele recebeu o cidadão honorário de Paris, né? Paris. É? Foi bem concedida o título? Olha, o que acontece quando nós, como juiz, como operador de direito, tem que ver o caso concreto. Agora, ele foi um bom presidente, né, Torres? Ele é uma pessoa. Não fosse a mão grande, até teria sido. Ai, doutora Luiz, meu silêncio eloquente. Cansa. Meu silêncio Lá em eloquente. casa é proibido falar em política. Não fosse a mão grande, até acredito que seria. Né? E não ter escolhido depois como sucessor a Dilma. Porque se ele escolhe o Tarso Genro como sucessor dele, teria sido um governo melhor. Ele estava Era mais participando político, agora né? até de um Lula Livre, Festival Lula Livre na Europa, para o senhor ter uma ideia. Porque ele é visto e ele é tido, né, pelo restante do mundo, não todos, é óbvio, mas como um perseguido político dentro do Brasil. O que é verdade. Essa situação de título honorário, isso aí se dá para todo mundo.
É isso aí. Se der para todo mundo, doutor Luiz, Isso é uma coisa banal. O senhor acha que o seu presidente vai receber um título aquele que propõe a Talvez concessão do receba da título Itália. quer ficar em evidência. Aquele do- Quer ser o autor, eu que propus o título honorário. Não, doutora Luiz, o senhor tem que ver o seguinte, eu duvido que o atual presidente do Brasil seja chamado para receber um título assim em Paris. O doutor Vamos ver Aloysio- no final do agora. governo. O doutor Aloysio pensa como os filhos do Bolsonaro, né? Saem dando uma Eu não medalha penso pra nada todo com o mundo. filho do É. Bolsonaro. Também não Homenageando, votei o Bolsonaro, não gosto dos filhos dele, não tem nada a ver. eu acho que os Agora, filhos dele o que é estão de envolvidos até César o pescoço, tem que se né? dar a César. Claro. Parece que a Damares vai receber um título aqui em Porto Alegre também, não é? Cidadã porto-alegrense. Ai, Porto Alegre só me Jesus. envergonha. Eu Tá. também. Porto Então- Alegre é demais. Então, o título, tá lá, ele já tem o título de, como é que é, de Alibaba. Esse foi o senhor que honorário. concedeu, doutora Luísa. E vou dar um título. Eu teria prazer de dar na mão dele o título. Eu Aqui está o gostaria de dar Alibaba. o título de O homem que melhor comanda presidente todo do Brasil, que tirou os outros milhões Da- da linha da miséria. Bem, daí essa situação lá do Moro, que vocês queriam discutir do Moro lá no Ceará, né? Nós Como é que queríamos foi? discutir. É? Não queriam trocar, é? O que tem a ver o Moro lá no Ceará? O que Quem houve lá? discute é o senhor. É? Não discuto, eu troco, eu acho que troco ideias. Eu entendo que essa intervenção do Ministério da Justiça, no qual o Moro determinou a Força Nacional e as Forças Armadas, eu acho que ele fez certo, porque o Certo, governo... não, certo não, certíssimo. Certíssimo. O Não governador, foi e iniciativa o governador dele, lá é do foi o PT, governador que vocês pediu. sabem, O né? governador Bom, mas pediu. é que não, Não foi a iniciativa dele. Não, na verdade, Não, mas ele na deu- verdade o governo mas tem ele que pode pedir negar, para ele. né? Não, o governo tem que, o federal não pode ir lá e intervir. Exato. O governo- Tem que haver Tá, e o pedido. governo do Rio de Tem Janeiro que pediu haver, intervenção, tem que haver doutora pedido Luísa. do governador. E Quando foi o e exército para lá, o governo do Rio de Janeiro pediu a intervenção? Pediu, é obrigado, é obrigatório pedir ele não intervenção. pode interferir nos Ele estados. não pode né? intervir sem haja Mas o eles pedido. pediram. Não, eu lembro que no Rio diziam que tinha que entrar o exército e o governo ainda ficou um tempo não querendo aquela medida. Mas porque é uma medida muito Vocês- drástica. É reconhecer Que é o incompetente o Estado Estado. não tem Capacidade de... capacidade de controlar os policiais estão em greve, não tem Exatamente. policiamento na E por rua. quê? Vamos fazer o Não quê? pode ficar desassistida, Vamos deixar o né? pessoal se matar? Assim, eu acho que o grande problema aí é porque o policial não pode fazer greve. Isso, eu também, além disso. Infelizmente, né? Mas os policiais Uma petistas atitude fazem. bonita que eu Não achei, pode doutor fazer Luiz. greve, né, Doutor doutor Luiz. Luiz? Uma Não atitude- pode, mas faz. Uma atitude Petistas. legal que eu Esse é achei. o bolsonarista. Uma atitude legal que eu achei do governo federal e do Moro e do Bolsonaro. Eles não olharam, é um estado lá governado pelo PT, mas não interessa, é o Brasil. Prontamente, o governador do estado solicitou, prontamente, já Força Nacional e Força Não Armadas. é a primeira vez que Fortaleza necessita da Força Nacional, né? O que a gente vê assim, a greve dos policiais. Os policiais são mal remunerados, arriscam as suas vidas, Tá, é por isso pode fazer ganham greve. pouco. Pode fazer greve. por isso. Quem é que ouve? Tinha uma época que as mulheres aqui da Brigada Militar É. faziam os movimentos, as manifestações. Eles não né? podem se amotinar, Mas né? não foram todos que cruzaram os braços, né? Não foram todos. Mas aí a violência que já está grande, Claro. né? Bom, Se apropria claro. daquele que tem menos, já tem pouco policial na rua. Mas não foi boa então a intervenção Eu lá? acho que foi. Não é intervenção, mas deram- foi nem a- eu acho que deram Garantia assim da lei da ordem. um mérito para o Legal. Moro que ele não teve. O Exatamente. governo Mas o- pediu, Ah, aí mas- mandaram. Aí ele desfilou num blindado lá, num tanque de guerra blindado escondido que ninguém viu. Mas você E sabe... disse que a greve já tinha terminado, quando na verdade não tinha terminado. Não, ele não disse isso, doutora Ângela. Ele disse que a situação estava E controlada. não estava. Terminada ele não disse. E não estava. Não, E não mas vamos faz dizer o que o diferença. ministro não disse. Mas não estava controlada, não estava nenhuma coisa nem outra. Mais uma vez, O exército estava uma dando contra. mensagem O exército estava dando falsa. contra. Uma Exatamente. mensagem falsa para todo o Brasil. Qual de falsa? um ministro. Qual ministro? Qual é a informação Ah, falsa? Do quê? desse aí que o senhor idolatra. Do qual- Mussolini de Maringá, E doutora que Luísa. estava sob controle. Não estava. O circo estava A senhora pegando disse que fogo. tinha terminado.
Que é terminado, não. Ele só, olha, a coisa Eu tá me acontecendo. equivoquei. Temos que dialogar. E ele, em nenhum momento, ele pregou o confronto. É um homem equilibrado, Ele de não bom foi que nem o senso, outro lá de bom direto senso, pra bater. equilibrado, de bom senso. Claro. E eles, nós temos que dialogar. Em nenhum momento ele mandou haver confronto Por que ele entre saiu num carro blindado? Porque tem medo. Eu O acho, Cid Mas claro, Gomes- os petistas o querem Cid- matar ele. Mas não são os petistas, a própria Eu acho polícia, que- às vezes, eu né? acho Porque que ele ganhou não o dá Brasil. apoio. Meu Ele silêncio se omite. eloquente, doutora Luiz. E o meu em dobro. Eu Meu acho. silêncio eloquente em dobro. Esses dois conseguem discutir em silêncio. É uma coisa eu acho que fantástica. ganhou o Brasil com isso. Também acho. E ficou provado que o governo federal não tem partido político. Isso, exatamente. E impôs a sua autoridade. Posso dar a minha opinião isenta agora? Isso, pode. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu sempre sou a favor das greves. Eu acho que as pessoas Eu não têm... disse aquilo que eu tinha dito. O PT gosta de uma Não, bagunça. doutora Luiz, É uma bagunça, é o carro-chefe. eu acho que todas, né, todos os trabalhadores têm direito de reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, né? Eu acho que a única forma que eles têm de ser vistos é dessa forma, fazendo greve. Eles também têm direito de fazer greve, têm direito também de trabalhar mais. Porém, A gente tem que Porém, quanto mais a gente doutora trabalha, mais a Luiz. gente ganha. Nos porém, países evoluídos, as pessoas trabalham menos. Os governos estão cada vez fazendo com que as diminuindo, pessoas é verdade. trabalhem menos e tenham mais qualidade de vida. Pois é, então assim, ó, eu sempre sou a favor da greve, porém, no caso dos policiais, infelizmente, eu não posso compactuar com isso, pelo fato assim, ó, de quem usa arma, gente, tá? E vai para dentro de um quartel, se amotinar, dar tiros, não é assim, ó, inclusive no Cid Gomes, que teve uma atitude translocada, Teve. foi translocado, foi completamente, né, fora assim Botar- da o curva a cara que deu atitude tiro do Cid nele, né? Gomes. Que Né? errou. Feio o Cid Gomes ter feito uma coisa dessas, né? E daí, assim, Doutora ó, Márcia, foi alvejado. pregando a apologia à violência. Errou, devia ter acertado. Só disse que ele errou. O tiro devia ter acertado. Eu disse que o Cid Cid Gomes errou em ter tido Cid essa Acho que não foi o Gomes doutor errou. Demerval. O doutor Não Demerval foi o falou doutor então. Demerval que Ele queria que ouve- matasse o ele irmão ouve do Ciro. distorcido, Exatamente. né? Não, doutora Luiz, eu não sou a favor da violência. Mas aí, assim, eu acho que o Cid Gomes teve uma atitude, talvez, né, bem a nível, né, dos Gomes mesmo. Eu ia assim, não dizer, é? né? Bem estilo, né, a família Gomes. Assim, ó, não sou a favor, infelizmente, dessa greve, porque eles estavam amotinados e a população estava à mercê, tanto que aumentou vertiginosamente o número de 200 homicídios homicídios. nesse período da greve deles. Agora o doutor Demerval diz assim, olha, mas é louvável a atitude desse governo, né, que independente... Resolveu o problema. Que independente... E não foi ele que Doutor, tá. resolveu. Doutora Luiz, o Ele problema foi contribuiu resolvido. para resolver o problema. Tá. Mandou as forças para lá. Assim, Se ele não ó. manda as forças, não resolveu o problema. Ele não resolveu o problema, ele amenizou Doutora Luiz, os homicídios, ele demorou para mandar. amenizou a violência. Exato, Mas- depois do pedido do Não, governador... Para esse lado aqui, o Bolsonaro não resolve É nada. o Camilo Mas Santana, pode ter governador sido- do Ceará. Ele pediu, então, a Bolsonaro, para esse lado aqui, Mas não resolve Eles nada. demoraram para mandar. Então, qual era o entendimento do governo? Que eles iam fazer esse pedido diretamente no STF, porque não era possível a demora. Agora, o Camilo Santana pediu a manutenção da GLO por mais 30 dias. E daí, assim, ó, o Bolsonaro não queria manter, em função de tanta Mas polêmica que se isso gerou, fosse ele para vai ir para deixar 2 semanas. Israel, aí teria ido. né? Duas Agora, semanas. essa questão aí, Exclusivamente. essa questão aí dessa manifestação do dia 15, ó, me parece, salvo o melhor juízo, me parece que a inconformidade muito da população é contra o Congresso e contra o STF. É contra esses dois que parece que a repulsa é maior. Que são insuflados pelo Da bolsonarismo. população, não. Do presidente Bolsonaro. E aí ele recruta os seus Ele soldados. convoca. Ele convoca, ele manda vídeos, ele manda Aí WhatsApp. o que o Moro manda numa mensagem subliminar? Ele vai e entra num tanque, né? Num tanque, não, num blindado. Num blindado. Ele se deixa ser visto dentro de um blindado, Ele se esconde. né? Para demonstrar que ele é conivente com esse tipo de Mas- atitude. Ele vai para as entrevistas, ele fala mal do STF. Ele não obedecia nem decisão de segunda instância enquanto Mas- ele era juiz. Mas a doutora Márcia, ele tem que ir num blindado. Se aparece outro, um Adélio Bispo aí.
E aí? Doutora Luísa, E aí, querer por terminar o acaso, serviço? o Moro já sofreu algum tipo de agressão? Não, Não, porque ele se protege. Não, mas Não, porque ele ele- se protege. ele- Mas eu Mas acho um que blindado. Mas ele se protege, Pois assim, é, o sabe? blindado ficou E Ele tem que exagerado. se, Ele ele tem tem, que proteger. ele tem que se proteger. Tamanho do medo, Ele né? tem que se proteger Exatamente. porque a esquerda tem muito Vocês- medo vocês- dele como presidente em Vocês- Doutora 2024. Luísa, a esquerda só Por quê? faz Vocês amor querem e não ver? faz guerra, doutora Luísa. Vocês Quem querem gosta de ver? guerra é a direita. Faz, ela fez a guerrilha, Eu fui, tanto é que doutora recebe anistia política, Doutora Luísa. recebe pensão por anistiado. Eu fui duas Porque vezes. foi perseguido. Eu fui duas vezes em tá. Brasília. Então fez. Perseguido Então pelo fez. fascismo. Só disse que não faz Não, guerra, doutora, fez foi guerra, perseguição do fez fascismo. guerra. Fez guerra e eu acho que foi com pretexto para receber agora. Doutor Essas, Demerval. Mas a guerra contra o essas fascismo, pensão que ele doutor recebe agora, Demerval, o Lula quer nos- recebe, o quer Lula nos- recebe anistia, asilado político, A Ele Regina não foi Duarte exilado, ele foi recebe. perseguido. A Regina o genuíno, Duarte o genuíno. recebe pensão. a cúpula do PT recebe tudo o benefício da anistia, anistiado político. Porque lutou para o senhor poder dizer tudo o que o senhor quer hoje aqui, doutora o senhor- Luísa. nós Para não tínhamos nem esse inúmeras programa. pessoas verem o que o Nós senhor íamos tem a ter que dizer. fazer um programa sobre moda, culinária. Foi o PT. Lutou para o senhor poder Não, falar. Não, não, não foi o PT, não, doutora não, Luísa. Não, Foi a eu devo, esquerda. graças, Não, eu devo a essa situação atual de democracia, Ao João Batista Figueiredo. Não, Ah, O o homem senhor que quer? implantou, Não, o homem que implantou a democracia no Ele Brasil, Não deu foi ele, abertura doutor. mesmo democrática, contra, né? mesmo contra Não as foi vontades ele. dos militares. Não, mas o senhor sabe, né, doutor Luiz? Foi a Dilma que fez a Polícia Federal ser independente, ter autonomia. Isso é uma coisa que foi o PT que criou, que hoje eles podem investigar todo mundo. E aí o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Que investigou os Não roubos, é, né? doutora Luísa, é porque o Ministério Público é o quarto poder e a Lava Jato se transformou no quinto. É isso, mas felizmente a greve lá do Ceará acabou, que estava preocupado todo o Brasil, né? Estava vendo mortes assim, Não, é preocupante. de forma. Porque tanto o governador quanto a população do Ceará lá apoiou, né, essa intervenção, porque estava demais, né? Insegurança. Mas foi o pró-Bolsonaro que estava se recusando Então, a mandar. Perguntas, senão o programa lá reclama. O telespectador e o programa me cobra. Não, Não só estão tenho respondendo que perguntas. dizer, né? Não estão respondendo O perguntas. Bolsonaro não queria mandar o exército para lá, a força de operação, e agora colhe os louros. Vamos né? para as Então, perguntas vamos aí. lá. Exatamente. Debate um político tá outro bom? tem. Vamos deixar para a semana que vem o restante. Telespectador não identificado Esse aqui informa vocês que teve um sabem. bem penhorado por dívida que não era sua, interpôs embargos de terceiro e livrou o bem da penhora. Entretanto, foi condenado em sucumbência e pergunta se não houve erro na decisão judicial. Aí, doutora Luísa, o senhor que adora uns embargos. Pela pergunta aqui do telespectador, se presume que ele penhorara algum bem que era dele, que era a dívida de terceiros, né? Ele entrou com embargo de terceiro, parece que ele ganhou, ele livrou o bem, ele ganhou, foi retirado a penhora do bem dele, mas parece que ele foi condenado na sucumbência, né? Então por isso que ele acha que houve erro judicial, porque via de regra, quem ganha o processo não paga a sucumbência. Claro. E aqui nesse caso ele ganhou a sucumbência, né? Bom, só que pode ter havido alguma particularidade. É que, em princípio, a regra geral é que quem ganha o processo não paga sucumbência. Aqui, ele mesmo ganhando, ele foi condenado a pagar sucumbência, porque, na minha opinião, deve ter havido uma situação peculiar que modifica essa condenação da sucumbência. É o que se chama o princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz que quem dá causa ao evento é responsável pelo pagamento da sucumbência. Então, o que pode ter ocorrido aqui, eu acredito que ocorreu com esse telespectador, que ele era dono do bem, mas não tinha levado esse bem a registro. Isso aí, não E sei. aí era... Tomou as medidas de precauções. Exatamente. Então, a pessoa que pediu a restrição judicial do bem desconhecia que esse bem era dele. Então, só ficou sabendo quando ele ingressou com embargo terceiro. Então, a jurisprudência estava se inclinando nesse sentido. Quando a pessoa entra com embargo terceiro, mas o bem não tinha sido dado publicidade àquela propriedade, tipo transferir um carro, comunicar o Detran da venda, registrar o contrato de compra e venda lá, os imóveis, para que então o terceiro não viesse a penhorar um bem de terceiro. Então a jurisprudência era nesse sentido. Agora o STJ, através de um recurso representativo da controvérsia, que é para unificar os tribunais, ele acrescentou um item nessa posição. Ele diz o seguinte, que tem que ocorrer tudo isso que a jurisprudência estava entendendo, e mais um detalhe.
No momento que a pessoa que realizou a penhora ou a constrição do bem, ele tomando conhecimento desse fato, ele não pode opor resistência ao processo. Ele tem que chegar e dizer, eu reconheço realmente, penhorei porque eu não sabia que era dele. Aí então, quem paga a sucumbência é o próprio embargante, não o embargado. Porque é pelo princípio da causalidade, ou seja, foi penhorado porque, para todos os efeitos, o bem era do antigo proprietário. Então, o STJ então fixou esse entendimento através desse recurso representativo da controvérsia, que obriga os tribunais a adotarem esse entendimento nesse sentido. A pessoa tomou conhecimento dos embargos, que o bem já era de outro, mesmo não registrado, ele tem que dizer, não, tudo bem, concordo com a liberação, porque eu não sabia dessa situação, e aí então quem paga a sucumbência é o próprio embargante, porque ele deu causa ao evento ao não registrar a propriedade do bem. Claro. É isso? É isso. Se o Demerval quer responder Sim. essa Segunda pode ser. Telespectador não identificado pergunta em que situações um processo é julgado em Brasília pelo STJ e pelo STF. Doutor Gonçalo, tu não sai lá de Brasília? Ele queria contar uma passagem dele em Pois é. Brasília, não conseguiu. Nós temos os processos, né, que nós temos o juiz de primeiro grau, o juiz Lacon, nós temos depois o segundo grau, que está essa discussão se já tem trânsito julgado ou não. Os processos que vão para Brasília, para o Supremo, para o STJ, lá é um tribunal uniformizador da lei. Então lá são os recursos especiais, que ele é um tribunal que ele julga para uniformizar a lei, as normas infraconstitucionais, né, doutora Liz, que são as leis em geral, né? Já o Supremo Tribunal Federal, onde é julgado os recursos extraordinários, ele é um tribunal constitucional, ele é um tribunal que julga geralmente processos que envolvem questões constitucionais. E aí eu diria mais, questões constitucionais, desde que tenha repercussão geral. Porque se é um coitado lá que teve o direito constitucional violado e atinge só ele, é por isso que eu digo, STF e STJ é tribunal de rico. Em relação à questão do STJ... O senhor nunca teve nenhum recurso extraordinário que o senhor tenha tido êxito, doutora Luísa? Tem, mas muito pouco. Os outros têm bastante. Os ricos têm bastante. Será, doutora Luísa? Não foi pouco. Eu estava, em relação a essa questão... Só para corroborar a tese essa questão dele. que o doutor Demerval estava falando, do STJ para criar para unificar o direito federal no país, eu estava semana passada numa reunião com o ex-desembargador Cláudio Baldino Maciel, foi presidente da AMB, Associação do Brasil, vice-presidente do TJ, e uma pessoa que tinha muito trânsito lá em Brasília. Então, na reunião, nós discutimos lá como é que estava funcionando os tribunais superiores, e ele dizendo, não, é que em 89, quando foi criado o STJ, foi em 89, a Constituição de 88, ele foi criado em 89. Se naquele momento havia um medo de que houvesse uma fragmentação da federação, né? Cada estado fazendo a sua legislação, então criaram o STJ para unificar o direito federal, né? Só que, na minha opinião, o STJ e o STF está se tornando um tribunal da elite. O STJ, quando chega lá questões de banco, questões envolvendo altos conglomerados financeiros, aí então os construtores agora conseguiram lá antes tinha que devolver 80% das prestações pagas, o STJ baixou para 50%. Então, para mim, lá em Brasília, ganha quem tem mais peso, eu diria assim, né? Não diria outras coisas. Quem tem mais peso lá em Brasília é que consegue algum êxito lá no STJ e no STF. No STF, lá os donos das empresas de ônibus, que o Gilmar Mendes manda soltar toda hora, né? Sim, o José Serra, que sempre, né, os processos dele são sempre arquivados também, contra o José Serra, contra a Aécio Neves, contra todo mundo. Sim, né? Então, na minha opinião, esse tribunal se tornaram assim, um tribunal político de influência, muito influenciável. Né? Então, Isso eu concordo, porque a gente, uma pessoa, um advogado mortal como nós, entra com um agravo, um habeas corpus lá e custa ser julgado. Entram lá um presidente... Julga de madrugada. Exatamente. Sim, entra de noite, de manhã já sai a decisão. Em relação aos governadores, prefeitos, esses crimes também não são julgados no STJ?
Sim, o processo originário aqui Dos tribunais. dos tribunais, sim, tipo, ação que entra diretamente no tribunal é julgada pelo STJ, além das questões aquelas que o doutor Ivan falou. Então, o governador, se for processado aqui, quem vai julgar ele, que é o STJ. É sempre uma instância, até porque não tem sentido o governador de um estado ser julgado pelo próprio É estado. que representa um poder, né? No mesmo Exatamente. estado, daí tem que ser no próximo. Quantos minutos tem amanhã, Antônio? 6. 6 minutos. Telespectador não identificado pergunta: quem é o responsável pelos atos praticados na direção de um veículo automotor? O proprietário? O condutor? Isso aí. São as pessoas responsáveis. Só tem uma diferença aí nessa questão. Tem a esfera civil e a esfera criminal, que a responsabilidade é diferente. Continue, doutor Manuel. Entendo que quando tu compra um veículo, né, tu bota no teu nome, tu é o responsável. Então, é claro, se tu largar para uma pessoa que não está habilitada e tal, tu responde também, né? Eu acho que principalmente tu. Então, é muito importante tu ter um cuidado, não menor, um que não está habilitado, uma pessoa que faça uso de álcool, porque responde os dois nesse caso, eu entendo. A regra... Só o condutor, né? Que Exato. responde. Na regra geral é a seguinte: na esfera civil, é responsabilidade o proprietário do bem, e o condutor. Tanto um quanto o outro podem ser responsáveis e acionados civilmente pela indenização. Aí na esfera criminal, responde pelo ilícito penal apenas o condutor. Porque eu não posso, por exemplo, eu tenho um veículo... Não tenho dolo, né? Não, é que na verdade eu não posso, porque a responsabilidade criminal não se transfere para outro. Isso. Eu só... Claro, a não ser aquele caso que o doutor Irmão falou, eu pego o meu carro e dou para o meu filho de 12 anos dirigir. Aí é diferente. Sim, Sim, mas eu estou citando uma exceção. Agora menos, né? Mas antigamente acontecia muito, né? verdade. Os pais entregarem pro... Então, para uma pessoa alcoolizada, Exato. Então, eu citei assim uma exceção, né? Claro. Mas de qualquer maneira, eu empresto meu carro para alguém adulto, etc e tal, ele vai lá e atropela, mata meia dúzia de pessoas. Pelo ilícito criminal, vai responder ele, porque eu não estava lá dirigindo vidro, não fui eu que atropelei. Então, agora só que na esfera civil, aí responde ambos. O autor da ação escolhe o polo passivo contra o qual ele vai demandar. Se ele chegar e ver que o motorista é pelado, acionar pelado na justiça é só arrumar incomodação. Só perder tempo. Só perder tempo. E gastar papel. Né? Tempo e dinheiro. Né? Agora, então, na responsabilidade civil, aí então na criminal não, vai responder aquele que atropelou e que matou, né? E é justíssimo, né? Porque agora você, a doutora Márcia lá quer matar o Bolsonaro, atropela o Moro com o seu carro. e aí pede o carro emprestado lá para dar uma voltinha, para matar o Moro. Aí eu vou junto com ela. Não. Ou o senhor querer atropelar o presidente Lula. O Moro Jamais eu faria isso. Nem Porque eu. eu até sou simpático ao Lula, Percebe? eu adoro o carisma dele. Eu não tolero a mão grande dele. Essa não. A mão grande não. A mão grande dele é que eu não tolero, mas ela é uma pessoa, um gentleman, é uma pessoa que cativa as pessoas. Um cidadão parisiense, né, doutor? O Lula tem um Cidadão carisma. do mundo, E outra coisa, ele fala que a pessoa quer ouvir também. E agora com esse diploma de cidadão honorário de Paris. Parisiense. Mas é muito chique esse Por que lugar. eles não levam ele para lá, hein? Para Não, que nós governar lá a França precisamos lá? do presidente Lula. Não, podia exportar um Alibaba, seria Exportar bom para nós. competência lá em Paris, não é? Ei, pessoal, tá chegando o final do nosso programa. Quem tem alguma consideração a fazer aí? Eu queria, pessoalmente, do nosso espectador, agradecer a audiência, a companhia e dar uma faladinha essa coisa escutar esse bope do coronavírus aí, entendeu? Orientações, né? A gente lavar regularmente as mãos, bastante álcool gel para asepsia, né? Casos especiais que as pessoas têm contato, pessoas que têm gripe, usar essas máscaras, porque elas sempre protegem da contato com o vírus e tal. Bastante líquido, bastante água e bastante vitamina C, porque o que acontece? O Brasil, ele já tem a cultura da gripe, então bastante vitamina C, bastante suco de laranja, de acerola. O que vai acontecer? Vai aumentar os anticorpos, vai aumentar o nosso sistema imunológico e
é bem provável que isso aqui vai ficar com essa SARS, com HN1, a ebola, que não vai chegar a atingir a Mas, população. doutor, não, com o doutor que é uma pessoa afeita à área da saúde, há perigo de uma epidemia aqui no Rio Grande do Sul? Não. Mas não. é o estado que mais tem Mas assim, suspeitas, né, gente, de o que casos. acontece? Como os sintomas eles são muito parecidos com a gripe, então qualquer pessoa que pega uma gripe já está. Vocês viram, então nós temos no Brasil inteiro 2 casos e um ainda não está totalmente confirmado. Mas mudaram o protocolo agora para poder Exato, identificar, né? exatamente. Mas isso aí é uma atenção que o Ministério da Saúde está dando para quê? Para mais cuidado, mais precaução, para já anteciparam a vacina da gripe, doutor, que sempre em abril vai começar agora dia 20. É bom esse Bolsonaro. Eu não digo bom, não, Dona Márcia. Eu não digo que é bom. É muito bom. É muito bom. Não é só bom, é muito Mas bom. ele não vai dar vacina nos petistas. Alguma consideração aí desse lado aí? Eu gostaria, doutora Luiz, dia 14, 2 anos da morte de Marielle Franco, e até agora não se sabe nada. Os suspeitos estão sendo Estão mortos, investigando. Será, doutora Tá, Luiz? tá. Lá o Ministério Público está atuando, está investigando. Não podemos querer a pressa inimiga da E perfeição. todos na rua dia 8, doutora Luiz, e dia 14, dia E 16. vocês não achavam bom passar para a esfera federal para ser uma investigação mais... A família da Marielle não quer porque não confia no ministro da Justiça. Ah, bom, então, aí... Mas aí não acharam o culpado, né? Até agora que é o Mas não mandante... vão achar, vão O matar culpado morreu. Morreu? Quem poderia contar morreu. Dito isso, gente, Foi morto. eu agradeço a presença aqui da bancada, né? E também agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores. Eu lhes peço que nos aguardem até a semana que vem. O senhor não falou do beijo, não pode beijar. Não pode Trocar beijar, gotículas. Não pode tomar chimarrão. não pode apertar a mão. Agora é assim que se cumprimenta com o pé. E o Shima. Mas não vai. O primeiro que o brasileiro já tem, assim, já está imunizado aqui. Nosso estado aqui é um estado que muita gripe, então as pessoas já Eu estão... vou trazer um álcool gel pro estúdio. Há 500 anos sobre a terra, vivendo com o nome de Brasil. Terra muito larga e muito extensa, com a forma aproximada de um funil. Aquarela feita de água benta, onde o preto e o branco vem mamar. O amarelo almoça até polenta, e um resto de vermelha desbotar. Sofá onde todo mundo senta, onde a gente sempre põe mais um. Oh, berço esplêndido aguenta toda essa galera em jejum. Apesar de Deus ser brasileiro, outros deuses aqui têm lugar. Torexu, Tupã, lá, Oxóssi, Zeus, Roberto, Buda e